Não tem mais jeito, pessoal. Para viver no mundo de hoje, se dar bem, independente da carreira, independente da especialização, é fundamental para qualquer profissional estar muito antenado com as tendências de mercado. E isso não poderia ser diferente para quem trabalha na área de recursos humanos, o recurso mais importante de qualquer organização a despeito de toda a transformação. Bora lá que eu vou te mostrar algumas dessas tendências super em linha com o que você precisa saber para se tornar um profissional diferenciado. Roda a vinheta aí, por favor. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andréia Krug e com muito orgulho sou professora de graduação e pós-graduação aqui do Descomplica. E estou aqui hoje para a gente poder discutir, baseado numa pesquisa super fresquinha de uma das melhores consultorias que a gente tem no mundo, a Great Place to Work, justamente para deixar você a par do que são os novos rumos quando a gente está falando da gestão de pessoas dentro das organizações. Independente do porte, independente do lugar do planeta, é isso que a gente tem que seguir daqui para frente. São 5 as grandes tendências, mas vamos começar pela primeira. A primeira parece já lugar comum, mas a gente tem que conversar sobre ela. É justamente a transformação digital. Tem muita empresa nessa onda, a pandemia só fez acelerar esse processo que já tinha começado até antes de 2020 e não tem jeito mais, né? Qualquer negócio, qualquer tipo de atuação de empresa de pequeno, médio, grande porte vai ter que se transformar digitalmente. E tem muita gente confundindo o que é isso de fato. Quando a gente fala de transformação digital, não é colocar uma camada digital num processo analógico, não se trata de comprar tecnologia, não se trata de trazer para dentro de casa chatbots e esse tipo de coisas, robôs para fazer as coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer num processo de transformação digital é repensar o processo. Isso é básico dos princípios ágeis, que é o que dita o mundo nos tempos de hoje. O Manifesto Ágil fala exatamente sobre isso. A gente tem que ver como é que são as interações entre as pessoas e as empresas, entre as pessoas e os processos, para aí sim a gente fazer a verdadeira mudança da transformação digital. E essa é uma mudança de mentalidade. Eu tenho que sair de um pensamento onde o meu processo basicamente atende a mim enquanto área e começar a ter um processo que atenda ao cliente da minha área. E isso não é diferente quando a gente está falando de recursos humanos. A gente vai ter que passar a olhar a jornada do colaborador exatamente como outras áreas olham a jornada do consumidor. Eu queria chamar a atenção para 2 ferramentas que são muito importantes quando a gente está falando do universo de recursos humanos: inteligência artificial e People Analytics. People Analytics é tipo assim, não adianta você ser de humano ou não ser de humana. Abraça o capeta. Vai ter que lidar com isso. Agora é fácil. As novas tecnologias ajudam muito nesse processo. E a parte de inteligência artificial, ela é muito precisa e eficaz, principalmente o componente de machine learning, para você fazer atendimento ao colaborador, para você fazer objetos de aprendizagem com microlearning, que são as grandes tendências que a gente tem daqui para frente. Bom, a segunda grande tendência, não podia deixar de ser diferente, é a liderança. Claro que este papel e responsabilidade tem mudado sobremaneira nas organizações. A gente está evoluindo de uma liderança que trabalhava muito voltada para o comando e controle, que se organizava em silos, para uma liderança que é muito menos cargo e muito mais a capacidade que ela vai ter de influenciar o outro. A liderança, ela tem uma função primordial nesse processo de transformação. É um processo de gestão da mudança. E se a gente não tem principalmente a alta liderança comprometida com isso, a gente não consegue sair do outro lado. Os líderes são aquelas pessoas que eles criam a própria necessidade de mudança, vendem essa necessidade para a organização e trabalham no dia a dia sendo o exemplo dessa necessidade de transformação, sendo os verdadeiros agentes de mudança. Então, como não poderia deixar de ser, a liderança é um papel fundamental e a gente, enquanto área de recursos humanos, tem que apoiar muito essa liderança, não entendendo ela mais como cargo e sim entendendo ela como uma função dentro das organizações. A terceira tendência
já é uma antiga conhecida nossa, trata-se da diversidade. Talvez o primeiro grande estudo sobre diversidade tenha sido feito pela própria Universidade de Harvard, que já em 2013 publicou a importância que as organizações tinham que dar a esse tema. E não à toa a gente vê nos dias de hoje que muitas, não são poucas não, isso inclusive tem diversas pesquisas que comprovam. As organizações, elas têm inclusive destacado um profissional especificamente para cuidar desse assunto. Mas por que isso ganhou essa importância tão grande? Vem comigo. O que a gente está vivendo hoje, os problemas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, não são iguais aos que a gente enfrentava lá atrás. O mundo saiu de uma lógica linear, onde ele funcionava como uma linha de montagem de uma grande indústria, tudo certinho, tudo dentro do processo, tudo uma coisa na sequência do outro, para ser um mundo não linear, não mais de coisas e sequências, mas sim de coisas conectadas. Então, se eu pego a solução que eu já usava aqui atrás e tento encaixar essa solução no presente, ela simplesmente não acontece, ela simplesmente não se valida, ela não tem resultado. E é aí que entra a diversidade. Eu preciso trazer pontos de vista diferentes para inovar. Diversidade é igual a inovação. E diversidade vai muito, mas assim, muito além dos rótulos tradicionais que a gente conhece. Isso a gente não discute mais. A gente está falando de diversidade de raça, a gente está falando de diversidade de gênero, a gente está falando de diversidade de idade, a gente está falando de todo quanto é tipo de diversidade. O mais importante é você ser inclusivo em pontos de vista diferentes. Quanto mais as pessoas divergirem na busca de uma solução, melhor e mais completa essa solução fica. Portanto, quem ainda não começou a trabalhar com políticas de inclusão e diversidade, está atrasado, tem que começar a pedalar para andar na frente. E entre as 150 maiores empresas em matéria de lucro, todas elas têm programas intensos de diversidade, todas elas trabalham com muita propriedade, a diversidade racial, a diversidade étnica, a diversidade de gênero e todo o tipo de diversidade que a gente possa pensar. Se você não faz por propósito, comece a fazer por lucratividade. Diversidade é uma questão que não tem mais como discutir, é para fazer. Ufa, falo pra caramba, né? Vamos dar uma pausa e nessa pausa aproveita para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho que assim você vai ficar sempre por dentro de quais são as tendências e ficar um profissional exatamente do jeito que o mercado requer, na ponta dos cascos. Então, vamos lá, vamos discutir a quarta tendência. Ela tem dois nomes em inglês, mas que a gente vai traduzir. É o Employee Experience e o Employee Branding. A gente está falando de nada mais, nada menos do que a experiência do colaborador e o posicionamento da marca empregadora. Então vamos começar pela experiência do colaborador. A experiência do colaborador é um conceito que a área de recursos humanos ela se junta e cola muito com a área de marketing. Um posicionamento ajuda no outro posicionamento. Tipo assim, se a marca mãe ela tem um posicionamento de uma empresa inovadora, fica mais fácil que a marca empregadora se cole nesse atributo da marca e consiga selecionar pessoas inovadoras. Agora, se a marca não vende mãe, não vende essa promessa, fica difícil que a marca empregadora consiga sustentar essa promessa. Portanto, é fundamental que a área de recursos humanos trabalhe muito grudada com a área de marketing para fazer um posicionamento onde os atributos da marca empregadora reflitam os atributos da marca mãe e vice-versa. E isso vai facilitar o trabalho de atração de talentos, porque você vai conseguir atrair efetivamente aquele público que tem um fit cultural com que a sua marca de verdade tem para oferecer. O segundo conceito é o da experiência do colaborador. E, de novo, estamos falando de algo que lá fora já é trabalhado há muito tempo. Já existe um Candidate Award dado pelos próprios candidatos em processos seletivos nos Estados Unidos há milhares e milhares de tempo. A experiência do colaborador, ela fala sobre toda essa jornada, desde o momento em que ele é atraído para a organização até o momento que ele é desligado. E do mesmo jeito que a gente fala na experiência do consumidor, recursos humanos precisa virar
os processos para o colaborador e entender que cada interação nessa jornada conta. Não é uma impressão que se forma num único contato, mas sim ao longo de toda essa jornada. Então, isso é algo que mais do que nunca as áreas de recursos humanos vão ter que prestar atenção, tanto para atrair quanto para reter, ou melhor, fidelizar o seu colaborador. A quinta e última tendência é a tendência de sustentabilidade. Esse é um assunto que adolescentes de 12 anos já discutem. Como é que a gente não vai discutir isso dentro das empresas? Esse sempre é pauta do Fórum Econômico Mundial. E as empresas que genuinamente não se preocuparem com isso, que não tiverem os seus colaboradores completamente conscientes da importância que o meio ambiente tem na existência do planeta, em todas as questões climáticas que a gente tem, que não é blá blá blá, é fato, ela realmente está de fora do mercado. Ela não consegue nem vender os produtos dela. Portanto, a área de recursos humanos novamente ganha muita importância em todo o processo de formação de uma consciência sustentável em todos os colaboradores. Bom, pessoal, essas eram as tendências que a gente tinha para apresentar para vocês. Aproveita e faz aqui um comentário. Como é que está a sua empresa em relação a isso? E você, profissional de RH, você já está trabalhando nessa vibe? Já está fazendo desse jeito? Então, vem aqui com a gente, discute com a gente. Nós somos uma universidade 100% online, com preços que cabem no seu bolso e que estamos realmente imbuídos do processo de formação seu para o mercado de trabalho. Vem com a gente! Agora não vai dar. Agora tem um caminhão de ferro velho passando. Aqui não tem ovo, não tem camarão, mas o do ferro velho é um despertador. E eu numa live para um desses carros atirando fogo. Parabéns! Desce aqui! Eu quase morri, gente. Esse foi aqui na rua. Eu falei, gente, tem alguém fazendo aniversário. Não deu nem pra...